Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Hoje eu estou aqui muito bem acompanhado do meu amigo pastor Ignaldo Hélio. Seja bem-vindo ao Teu Lugar, pastor. Eu também estou muito feliz aqui estar no Teu Lugar e é sempre um prazer estar com o meu amigo Bispo Tarles. E hoje você vai começar a aprender sobre Karl Marx e marxismo, então vem com a gente, chegou a hora de Teu Lugar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teu Lugar, um vídeo um pouco diferente, estou fazendo hoje com uma parceria aqui com o pastor Ignaldo. E nós vamos começar a mostrar para você um pouquinho sobre Marx e marxismo. O pastor Ignaldo é escritor do livro Marxismo Selvagem, daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre esse livro. E se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, ative o sininho, deixa um like pra gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Eu vou fazer algumas perguntas para o pastor Ignaldo, que é um estudioso desse tema. Ele vai responder pra gente aqui e trazer luz para nosso entendimento com relação a Marx e marxismo. Acho que essa é a primeira pergunta, né, pastor? A gente pode explicar então para o pessoal que talvez nunca teve contato com Karl Marx, quem foi Karl Marx e o que é esse termo marxismo, para a gente começar a entender esse tema agora. Ok, Karl Marx ele foi um pensador do século XIX e ele praticamente dominou o assunto que já tinha em voga, que era comunismo, socialismo, né, a questão da sociedade, e a doutrina dele, que ele vai desenvolver junto com Friedrich Engels, que era amigo dele, parceirão, e dentro dessa situação ele foi se desenvolvendo aí ao longo do tempo toda uma visão de mundo, toda uma explicação da sociedade, todo um entendimento dos homens e suas relações com o mundo, né? E esse pensamento dominou o Ocidente em vários aspectos, em várias áreas, e hoje a gente sente isso, quanto mais o tempo passa, mais a gente sente o peso do pensamento dele, né? Ele conquistou as ideias, né? Parece que ele não quis conquistar os quartéis, mas conquistou as universidades, né? As mentes das pessoas, né? E aí o termo marxismo vem disso daí, dessas ideias que as pessoas... Que nem sabe às vezes que veio dele, nem não compreende, mas as ideias, elas é quase como se elas tivessem vidas próprias, né? Elas vão caminhando. Então foi legal você falar sobre isso, pastor, porque assim, a gente vai gravar sobre marxismo e parece que marxismo é uma religião, né? Falar disso daí, para algumas pessoas, tem pessoas que amam o marxismo e tem pessoas que odeiam o marxismo, né? Então, e aí eu fico pensando, poxa, a pessoa estudou aquilo e aí algumas pessoas pendem para o lado, não, Marx estava certo. Outras dizem assim, não, Marx estava completamente errado comparando com o cristianismo, por exemplo. O quanto que você estudou, pastor, para ter propriedade para falar desse assunto, né? Escrever o livro e tudo mais? Eu estudo desde a minha juventude, então no mínimo 30 anos. E talvez nos últimos 20 anos eu tenha me dedicado de uma forma bem mais intensa sobre isso, até porque um aspecto do marxismo, que é esse marxismo mais cultural, ele foi avançando bastante. Então hoje eu dedico muito tempo a estudar. E eu não leio só aqueles que são contra Marx, certo, ou contra o marxismo de uma maneira geral. Eu leio também o próprio Marx, Engels e outros autores marxistas também, porque eu acho que é neles que a gente precisa entender, né? Certo. Eu fico pensando assim, por que as pessoas às vezes elas falam contra Marx ou a favor de Marx sem ao menos ter lido uma obra sequer de Marx, né? Eu tive um contato com Karl Marx, assim, pouco perto do que você já leu. Depois eu queria que o pastor comentasse. O pastor, ele faz um catálogo dos livros que ele já leu. Quantos livros já está hoje? Sobre marxismo? Não, sobre tudo. É 1906. 1906. Então o pastor gosta muito de ler, tem uma bibliografia extensa, mas às vezes as pessoas criticam e falam de quem fala contra o marxismo, que a gente não sabe o que está falando e tal, mas nunca leu uma obra, nunca leu nada. E sobre o marxismo que você está falando, quanto assim que você... Cerca de uns 100 livros, mais ou menos. Que falam bem, que falam mal? No geral, as próprias obras marxistas, né? Certo. Às vezes eu comento assim, esses dias eu dei uma entrevista e eu li o Manifesto Comunista pelo menos umas 5 vezes, né? O que ali é o começo de tudo, ali ele apresenta toda a visão dele. Mas você tem que ler o Capital, se você não leu... Eu já li várias obras deles.
O Capital é uma das obras mais difíceis, é uma das obras mais cansativas, mas não é a única obra dele. Eles escreveram muitas coisas, e outros autores também. Acho que é interessante ver o que todos falaram. Interessante isso daí. A gente não tem bibliografia, não tem repertório que é comentar. Se você nunca teve contato com Marx, porque assim, meu primeiro contato com Marx foi na faculdade, com sociologia, né? E aí a gente vê aquela questão da propriedade privada, né? Que Marx é contra a propriedade privada, colocando inclusive Deus como aquele que é o culpado disso tudo. Porque se Deus deu posse para as pessoas, quando disse assim, não furtarás, então se Deus falou não furtarás, ele está dando posse para as pessoas. Né? Então Deus é o culpado desse capitalismo inteiro aí, e aí Deus, obviamente Deus é o sujeito, o vilão da história, da visão de Marx. Agora que comentando sobre essa questão de estudar, você vê assim, eu durante muito tempo, eu estudei calado. Eu não me pronunciava sobre aquilo. Por quê? Justamente por causa disso que você falou. É muito ruim você comentar uma coisa que você não tem propriedade para falar. Então, faz mais ou menos uns 10 anos que eu comecei a escrever sobre o assunto, mesmo assim timidamente, nos últimos anos, de uma maneira mais intensa. Por quê? Porque eu falei assim, eu quero entender. E eu lia muita coisa, inclusive sobre essa dimensão mais cultural, e eu duvidava. Falei, não, isso aí a pessoa está exagerando. Esse termo marxismo cultural, você achou que não... Não, essa forma, eu acho que essas pessoas exageram demais, eles estão superdimensionando uma coisa que não é assim. Então eu duvidei muito, e muitas coisas eu vou lendo e vou duvidando. O que você tem que fazer é continuar estudando e continuar olhando a realidade. Então eu acho que isso é importante. Como eu sou professor já há muitos anos, não só presencialmente, mas também à distância, eu sempre falo para meus alunos, antes de você começar a falar alguma coisa, estude muito bem, né? Muito bem. Porque as pessoas às vezes elas querem ser meta de uma coisa que nunca estudaram. Melhor não estudar. Então tem muita coisa que eu penso, e eu acho uma coisa que eu acho muito interessante, eu ia estudando marxismo, e você começa a ter insights de compreensão. Isso é assim, bom, é assim. E você acha que aquilo é só seu. Aí você começa a ler outros autores e você percebe que eles enxergaram a mesma coisa. Por exemplo, uma das primeiras coisas que eu percebi lendo livros sobre marxismo, isso aqui é uma religião. Isso aqui é foco na religião. Daqui a pouco eu encontro autores não marxistas, dizendo que é uma religião, e autores marxistas. Né? Tem o José Carlos Mariátegui, que é um marxista peruano, e ele fala, é uma religião. A força do socialismo é o seu aspecto religioso. Então você começa a ver que as suas conclusões, elas não são só suas, né? De outras pessoas. Confirma com outras pessoas. Nós estamos desenvolvendo aqui, aliás, já desenvolvemos um curso sobre cristianismo e marxismo, cosmovisões em conflito. Vai sair no mês que vem aqui pelo Instituto Teologar, parceria com o pastor Ignaldo, nós gravamos aula juntos e vamos explicar para você através de um curso sobre marxismo. Agora o interessante é que o título do curso, ou o subtítulo, vamos dizer assim, né, é Cristianismo e Marxismo, cosmovisões em conflito. Pastor, você pode comentar um pouco sobre isso? Por que o marxismo e o cristianismo têm uma cosmovisão conflitante? Então aí nós precisamos já até entender a nossa maneira de pensar. Eu digo assim, aquele quadro está torto. Certo. Mas para eu dizer que ele está torto, eu tenho que ter um padrão que vá me mostrar que ele está torto. Então eu imagino uma linha reta, a linha é o padrão, e ele não está conforme essa linha reta. Então eu preciso de algo. Para eu dizer que algo está errado, eu preciso do padrão que é o certo. Para nós, cristãos, a cosmovisão padrão é aquela revelada por Deus em sua palavra. Né? Então, pegando aqui, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa é a verdade revelada. Como surgiu o homem? Surgiu através de uma criação divina. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é a verdade. Quando eu olho para um ser humano, eu estou vendo nele alguém que foi criado, evoluiu, a imagem e semelhança de Deus. Então se de repente vem alguém e fala assim, não, o homem é só os ETs trouxeram o homem para cá. Né? Para eu dizer que está errado, eu tenho que ter a base certa. Então as pessoas precisam entender o seguinte, nosso curso é de pessoas que creem na Bíblia como palavra de Deus. Se o marxismo fez afirmações que se chocam
com aquilo que a Escritura revela, é onde eu vou dizer que ele está errado. Está em conflito. Para as pessoas entenderem, porque o curso vai dar mais explicações sobre a cosmovisão, nós vamos nesse tempo falar bastante sobre isso. A cosmovisão é quase, a pessoa não percebe, né, como um óculos que ela está olhando as coisas. Então é algo inerente que ela nem sempre percebe, são as crenças básicas, os pressupostos básicos. E qualquer pessoa que começa a estudar o marxismo, ele já percebe que as crenças básicas do Marx se chocavam com o cristianismo. Primeira coisa que não é que assim é um apêndice do marxismo, é inerente à doutrina marxista. Certo. Deus não existe. Essa é a primeira coisa. Já está em conflito. Às vezes algumas pessoas que são cristãos marxistas, a gente vai falar sobre isso, né? Se é que existe isso. Primeira coisa que eles precisam entender é o seguinte: o Marx, o ateísmo para ele, não era um acessório dentro de toda a visão de mundo dele, era a essência. Entendi. Deus não existe, só existe matéria, tudo é matéria. Então nisso não tem alma, nisso não tem anjo, demônio, tudo uma série de coisas que a Bíblia tudo parte disso, né? Tudo parte disso. Acaba sendo a cosmovisão que vai partir toda a ideologia de Marx. Vai determinar tudo que ele vai pensar, vai determinar tudo que ele vai dizer. Aí isso aqui é só um dos pontos que a gente vai ampliar bastante no curso, claro, né? Mas a questão é como é que você pega o cristianismo, que a essência há um Deus que fez todas as coisas, e você quer harmonizar com a visão que não tem Deus nenhum. Não tem como você harmonizar uma coisa com a outra, né? Isso é só o primeiro ponto. Tem gente falando que lê a Bíblia pela lente de Marx. Depois a gente pode comentar sobre isso também, mais polêmico, num vídeo mais polêmico aqui. Agora, o detalhe é assim, por que, pastor? Porque, assim, eu já estudei um pouquinho com você também. Hoje a gente tem um pouco mais contato com Karl Marx, marxismo, vimos essa história toda. Percebemos que estamos, às vezes, sem enxergar, estamos numa cultura marxista sem enxergar. Agora, as pessoas que estão assistindo aqui o Teologar, os seguidores, as pessoas que querem fazer o curso, vão fazer o curso com a gente, por que eu tenho que estudar cristianismo e marxismo? Porque uma pessoa que está assistindo o Teologar hoje, ela tem que dizer assim, não, esse curso me interessa e eu preciso fazer esse curso. O que você diz sobre isso? Olha, se você pensa hoje que boa parte do pensamento nas universidades é dominado por isso, e lembrando que os que saem das universidades vão para as escolas ensinar, e talvez não, nessa caminhada de entrevistas, falando em rádio, em vários lugares, você tem um feedback, e você vê pais desesperados porque seus filhos perderam a fé quando entraram na escola, foram influenciados por professores. Tem até um videozinho muito famoso, né? Perdemos nossa filha para o comunismo. Quem quiser ver, é interessante ver ali. Então, veja bem, você está morando num país onde toda a área acadêmica, a área escolar vai sendo dominada por esse pensamento. Você precisa saber sobre isso. Agora eu vou falar uma coisa mais séria ainda mesmo. Vamos imaginar que aqui a pessoa que fizer o curso conosco, ela vai entender isso. Vamos imaginar, esquece a palavra marxismo, mas vamos imaginar que o islamismo estivesse sendo ensinado nas universidades, estivesse sendo ensinado nas escolas, estivesse dominando a cultura como a verdade absoluta. Você não se preocuparia como cristão, morando num país livre, e entender o que o islamismo ensina e poder compará-lo com a Bíblia que você crê, para que você possa ter respostas coerentes e mostrar de uma forma coerente que o islamismo está errado? Então, a mesma coisa é o marxismo. Eu vou falar aqui, inclusive, um dos artigos fala assim, né, que dois bicudos não se beijam e dois absolutos também não. O que é o absoluto? Esse aqui é a verdade e acabou. O islamismo, ele roubou os absolutos do cristianismo. Então, como o cristianismo ele é exclusivista, só Jesus salva, só a Bíblia é a palavra de Deus, só existe um único Deus. O islamismo roubou esses absolutos. É só Alá, é só Maomé, é só o Alcorão. Roubou esses absolutos. O marxismo também roubou os absolutos. Eu tenho uma verdade. O Marx não se via fazendo uma filosofia. As pessoas pensam, ele não se via tendo ideias, ele se via descobrindo a realidade como funciona e é o absoluto. Visão dele. Tanto que ele dizia assim que não aceitava crítica de religião, de ideologia, de filosofia, de nada, porque ele estava certo, né? Então, essa é a palavra dele no Manifesto Comunista. Então, será que nós, como cristãos, não temos que estar preparados para ajudar os nossos filhos, para não ser fisgado por esse...
Porque é óbvio que ela é sedutora, essa filosofia, essa cosmovisão, ela é sedutora. Nossos irmãos em Cristo. E o estrago que a visão marxista já tem feito, até mesmo dentro da igreja, é grande. Então, a gente tem que estar preparado. Então, essa analogia que você fez, se fosse o islamismo, né? E a gente não estudaria o islamismo para poder, então, proteger nossos filhos, nossas igrejas e tal. E uma das coisas que eu sinto é que o marxismo ele vem de forma sorrateira. Ele parece, as pessoas querem mostrar que ele não existe, né? É como se fosse assim, que nem se o islamismo estivesse chegando, todo mundo está vendo que o islamismo está chegando e tal. Mas o marxismo vem de uma forma em que as pessoas falam assim, não, isso não existe. Você mesmo falou agora há pouco, não, isso não existe, isso não é tal. E de repente no curso as pessoas vão ver os termos que a gente usa, a cultura que a gente está, os pensamentos de Marx estão em nossa cultura e você não percebeu, porque já virou cultural, né? Então já virou normal, já cauterizou a mente. Então veja a importância do curso que vamos lançar no próximo mês para você aprender sobre marxismo e cristianismo, cosmovisões em conflito. E esse curso é um curso introdutório, porque a gente vai falar sobre marxismo e o Estado, marxismo e a política, marxismo e a família e a igreja. É muito legal. Nós vamos fazer vários módulos. Esse é um módulo introdutório. É um preço assim, não vou falar agora, mas é uma coisa que a gente estava discutindo aqui. É coisa para todo mundo fazer. Não tem uma pessoa aqui no teu lugar que não vai poder fazer o curso, né? Então eu quero deixar você na expectativa para o mês que vem nós lançarmos o curso de cristianismo e marxismo. Eu vou até comentar uma coisa, Bispo, que às vezes quando falo assim, tem os comentários negativos, isso é normal. Sim, claro. As pessoas vai ter alguém que vai comentar. Não, e vai. Mas eu ia até fazer um convite assim, faça o curso. Sim. Faça. Eu não concordo nada com o que essa pessoa falou, você pode achar, faça o curso. Que eu acho isso importante. Sim, porque eu fui estudar o marxismo justamente por isso. Para que eu não estivesse criticando algo que realmente não merece aquela crítica que eu não conheço. Certo, né? Verdade. Eu tive uma professora, quando fiz história, e eu falei para ela que tinha lido 5 vezes o Manifesto Comunista, que eu já tinha lido Friedrich Nietzsche, e ela não tinha, ela gostava de Nietzsche e não tinha lido o Anticristo. Eu li 3, 4 vezes o Anticristo do Nietzsche. E aí ela falou, mas por que você lê? Eu falei, para eu poder discordar, eu tenho que saber o que ele fala. Então, para você discordar do que nós vamos dar no curso, faça o curso. Muito bem. É um direito seu discordar, mas faça o curso. Para a gente finalizar aqui, pastor, o livro Marxismo Selvagem, acho que foi uma brincadeira, né, daquela canção, aquela música Capitalismo Selvagem, Homem Primata, Capitalismo Selvagem, não é da minha época, né? Fala um pouquinho do livro para o pessoal aqui a gente pode falar com uma brincadeira séria, né? O livro é uma série de artigos, ele é em forma de manifesto, né? Um manifesto contra o marxismo cultural, e é uma leitura, não é uma leitura pesada, tá? É uma leitura leve, justamente para as pessoas que estão iniciando, que estão começando a querer saber sobre assuntos, está aí. Só para você ter ideia, tem aí uma lista bibliográfica de mais de 100 livros para você começar a estudar sobre o assunto. Então, é muito bom. Aí o bispo disse assim que é uma brincadeira séria. Por quê, bispo? Eles cantavam Capitalismo Selvagem. Eles nunca poderiam cantar num país socialista, Socialismo Selvagem. Porque aí, o título é uma amostra do que é o marxismo cultural. Por quê? Porque eles ficaram ricos, tiveram sucesso, criticando o sistema que possibilitou toda essa liberdade para eles. Então, entende como funciona para mim o título Marxismo Selvagem é a mostra de que o marxismo cultural, quanto ele é. Eu estou criticando, falando mal daquilo que me possibilitou falar mal dele. Então tá, aí ele falou assim, não, outra versão é o socialismo. Você conseguiria fazer uma musiquinha e ficar conhecido cantando socialismo selvagem na União Soviética, na China, né? Então as pessoas precisam parar para pensar um pouquinho nisso, para você ver como o marxismo cultural, a pessoa está falando mal daquilo que ela mesmo está se aproveitando, né, para o momento. Pessoal, é muito interessante esse assunto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, deixa um like pra gente.
Quem quiser conhecer o Pastor Ignaldo, também tem o canal Missão Atenas. Você pode conhecer o canal do Pastor Ignaldo. Muito obrigado por você ter participado mais uma vez. Eu que agradeço aqui, todo esse espaço é uma maravilha, uma benção. Assim, o nosso desejo é que as pessoas cresçam, aprendam, né? Não precisa concordar com a gente em tudo, mas que elas tenham essa chance. É um curso barato, sim, com muito conteúdo, com muitas indicações, você vai ter chance de aprender bastante. Tá certo. Muito obrigado por você acompanhar a gente até aqui, assistir esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, você é sempre muito bem-vindo aqui no Teologar, tá bom? A gente vai terminar junto agora, hein, pastor? Vamos ver. Se você quer estudar, Teologar.